Olá, meus amigos, boa tarde. Está no ar mais uma vez o nosso Visão Geral. Um olhar atento para os fatos do momento neste dia 21 de abril. Pois é, hoje nós vamos receber aqui Hamilton Rovani Neves. Tudo bem, Hamilton? Boa tarde, tudo bem, prazer. Hamilton, advogado trabalhista, advogado também previdenciário. E a pauta hoje é muito interessante. Por favor, sente-se, Hamilton. Tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? Bem. Então tá bom. Trabalhando no dia 21 de abril, né? Dia Tiradentes. É um dia importante para nós, né? Com toda certeza, com toda certeza. Hamilton, eu queria divulgar aqui já o nosso WhatsApp e no terceiro bloco, caso alguma pergunta a produção analise não tenha sido já antecipadamente respondida, então a gente no terceiro bloco faz a pergunta. Nosso WhatsApp é o 99918-3131. Qual é a dúvida que você tem sobre ações trabalhistas, sobre ações previdenciárias, não é? E também temos o nosso Facebook para você curtir, que é o facebook.com/Visão Geral. Você curtindo vai se inteirar das coisas que acontecem aqui no nosso Visão Geral. Começo perguntando para você, Hamilton. Gozado, na verdade, é uma coisa tão interessante, né? A gente ouve muito, eu não sei se é mito, não sei se é verdade, mas o que se fala bastante é que numa ação trabalhista, tudo é a favor do funcionário e nada a favor do patrão. Isso é mito ou é verdade, hein, Hamilton? Puramente mito, isso não tem verdade. As provas dos processos é que delimitam quem ganha e quem perde. E o juiz é totalmente imparcial. Essa visão de que o empregado tem sempre razão, isso não é verdadeiro, é um puro mito. Mas os patrões ficam assim temerosos, né? Toda ação trabalhista já dá um Pois então, tranco, na verdade, né? eu poderia dizer para você o seguinte, que o que mais leva a se entender dessa forma é que no dia a dia, no trabalho, na empresa, numa fábrica, isso aqui, os empregadores deixam de cumprir as normas trabalhistas, né? E é por isso que, na verdade, se cria esse mito, porque se deixa de cumprir, o empregado vai na justiça, cobra, a justiça vai lhe dar razão, isso não tem dúvida. E ainda existe um tempo grande, né? Está se diminuindo, me parece, né? Acho que tenta-se muito o acordo também nas preliminares, nas audiências, nas primeiras audiências ou na primeira, mas o tempo também do processo tem diminuído. Ah, sim, o tempo tem diminuído e agora, ainda mais com o advento do processo judicial eletrônico, né? Isso tem melhorado bastante. Outro fator que você falou é o setor da conciliação. Realmente a conciliação hoje, ela é muito buscada principalmente pela Justiça do Trabalho. Outras esferas do judiciário também, mas na Justiça do Trabalho, mais propriamente, tem sido buscado muita conciliação, né? Que é uma maneira de se resolver os processos mais rapidamente e que as partes não fiquem se degladiando por coisas inócuas, sabe? Então, por isso. Muito bem. Bom, vamos começar aqui perguntando para você como que se classificam os acidentes de trabalho? Como que é classificado? Ah, sim, muito bem, uma boa pergunta essa sua. O acidente de trabalho, ele acontece no exercício da atividade profissional, vamos dizer assim, para ficar mais... Quando o trabalhador sofre um acidente que pode ser um acidente físico, né? Também pode ser psíquico, pode ser vários fatores, mas desde que esteja relacionado com o trabalho dele na empresa, né? Ele pode, por exemplo, o operador de uma máquina sofrer um acidente, perder um membro, alguma coisa toda, é um acidente clássico que a gente chama. Mas também pode ter aqueles acidentes equiparados, que são os acidentes psicológicos, que acontecem muito com quem trabalha com telefonia, né? Esses call center, essas coisas todas, né? Pressões psicológicas também, a vida durante o trabalho, porque existe muito chefe que cobra muito, então a cobrança pode gerar uma doença psicológica. Muita pressão pode gerar também. Isso aí, exatamente. Interessante, não sabia que a coisa poderia ser assim. Agora, por exemplo, eu saio da minha casa para ir ao trabalho, sofri um acidente, é um acidente de trabalho? Ah, não tenha dúvida, é um acidente de trabalho. Você está no percurso entre a sua casa ao trabalho e vice-versa também. Depois eu bati o cartão ali, estou voltando para casa, sofri um acidente também? Claro, também é um acidente de trabalho? Não tenha dúvida, é acidente de trabalho, sim. Claro. Interessante, né? E com respeito assim a muita dúvida sobre o que é adicional noturno, o que é hora noturna, adicional noturno e hora noturna são as mesmas coisas?
Basicamente a mesma coisa, né? O adicional noturno é assim, a hora comum que a gente conhece, uma hora tem 60 minutos. Muito bem. A hora noturna, aquela classificada entre as 22 horas e as 5 da manhã, ela é computada um pouco diferente. Ela é contada com 52 minutos e 30 segundos, né? Então, o adicional é aquele tempo excedente a esses 52 minutos e 30 segundos para completar aquela hora. Então, ele gira em torno de uns 20% mais ou menos daquele período trabalhado entre as 22 e as 5 da manhã, isso para o trabalhador comum, porque existe uma diferenciação. O rurícola, por exemplo, é das 21 às 4, né? E o pecuário, o trabalhador na pecuária, é das 20 às 4. Então, assim, tem um diferencial, né? Mas é esse período que tem a hora noturna, que ela é reduzida, e o adicional noturno, que você recebe um valor a mais por trabalhar nesse período à noite, que ele, segundo estudos, né, ele é prejudicial para a saúde do trabalhador. Muito bem. Hamilton Rovani, que é advogado trabalhista, daqui a pouco a gente vai falar também sobre previdência, né? Muita gente, a população do Brasil tem envelhecido mais, né? E tem vivido mais, né? Está envelhecendo, mas está vivendo mais. E é importante que se viva com qualidade também. Então, nós temos um número maior de aposentados, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas explica pra gente, o que é estabilidade? Quem tem estabilidade de emprego? Muito bem. Estabilidade, você que é empregado, quando você sofre ou é afastado pelo INSS, por vários motivos, por acidente de trabalho, por uma doença ocupacional, gestante, participantes de CIPA, participantes de diretoria de sindicato e tantos outros, você tem uma estabilidade. Essa estabilidade é um período onde a sua empresa não pode te dispensar, a não ser por justa causa, né? E a justa causa é acima de tudo. Ah, sim, a justa causa é acima de tudo, muito não tenha bem. dúvida. E esse período mínimo é de 12 meses, essa estabilidade. Então, nesse período, quando acontece um afastamento médico, ou você é dirigente sindical, participante de CIPA e algumas outras situações, você não pode ser dispensado, a não ser, como eu disse, por justa causa. Justa causa. Então, você tem uma estabilidade no seu emprego de 12 meses. Essa estabilidade, quando ela começa? Ela começa quando cessa aquele elemento que te fez se afastar do trabalho. Ou o acidente de trabalho, ou a participação no sindicato, a participação na CIPA e assim por diante. Então, quando você retorna ao trabalho, o seu empregador, sem ser por justa causa, não pode te dispensar durante 12 meses. A justa causa, Hamilton, ela tem vários itens que a compõem ou são poucos itens que determinam a justa causa? Não, tem vários itens que compõem a justa causa, né? A justa causa ela é feita de vários elementos, porque, inclusive, ela é a maneira mais severa de cessação da prestação de serviço, do contrato, ou da demissão, porque a justa causa ela pode ser dada tanto pelo empregador quanto pelo empregado, que no caso do empregado a gente chama de rescisão indireta. Então ela pode ser das duas vias. Então, assim, não é um elemento único, você tem que ser um conjunto de fatores que te levam a ter o direito de dispensar o empregado ou mesmo o empregado de pedir a dispensa da empresa. Mas a justa causa só vai poder ser caracterizada depois de um embate jurídico, né? Ou não? Não, a princípio não. A princípio o empregador. Não, mas o funcionário é demitido. Sim. Aí o funcionário, o patrão o demite por justa causa. Quando é justa causa caracterizada, o patrão está isento de aviso prévio, dessas coisas assim? Sim, ele está a princípio, porque a justa causa ela pode ser descaracterizada na Justiça do Trabalho. O trabalhador entra com uma ação dizendo, olha, eu fui dispensado por justa causa, só que eu não aceito a justa causa. Aí vai se apurar se houve de fato os elementos caracterizadores. E aí é um processo normal, sim, que pode rolar anos também. Pode rolar anos também, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, né? então, quando muita gente imagina que justa causa seja algo líquido e certo, foi demitido por justa causa, está terminado, não, a coisa pode rolar. E o contrário, Hamilton, e o contrário, e a saída do empregado da empresa por justa causa? Sim, também. Como é que pode se dar? Da mesma forma, porque assim, o empregado tem obrigações com a empresa, só que a empresa também tem obrigações com o trabalhador. Quais são essas obrigações? Pagar o salário em dia, recolher INSS, o não pagamento de salário em dia dá justa causa? Ah, não tenha dúvida. Mas então jogador de futebol de vários clubes aí pode impor o clube na justiça a qualquer momento. Até poderia. Então, não receber. E o que é que caracteriza o atraso? Quanto tempo? Um dia, 2, 10, 20? Não, um dia, 2 não. Isso é prática comum, né? É uma sequência de práticas, né? Porque tem empregador que às vezes vai pagando aos poucos, chega o dia. Porque assim, a norma diz que os salários devem ser pagos até o 5º dia útil.
né? Essa é uma norma geral, até o 5º dia útil. Então, até o dia quinto dia útil, o trabalhador tem que receber os seus salários, porque ele também tem as obrigações dele. Então, se o empregador começa a atrasar muito e durante vários meses esse pagamento, ele pode pedir a rescisão por justa causa. Entendi. Porque o empregador está causando para ele um prejuízo. Muito bem, interessante. E o que é, por exemplo, trabalhar sob condições anormais, de periculosidade, que possam, de repente, você receber por insalubridade? Como é que a coisa funciona? Isso. São dois elementos distintos, a insalubridade e a periculosidade. A periculosidade é quando o trabalhador, ele trabalha envolvido com os elementos de combustível e explosivo. Aquele elemento que pode, de um minuto para o outro, causar-lhe um mal, né? Através de uma explosão, alguma coisa assim, causar um mal, até a morte, inclusive, né? De imediato. Então, o elemento periculosidade é quando você trabalha com combustível ou com explosivo. A insalubridade, ela é um pouco diferente. Apesar da insalubridade também estar ligada ao combustível, que também mas a insalubridade é aquilo que te causa, vamos dizer assim, prejuízo à saúde durante o tempo. Não de uma hora para outra, mas durante o tempo. O LER, por exemplo, é insalubridade? LER não você trabalha seria... num lugar que você fica toda hora e tal? Depende muito. Você sabe por quê? Porque assim, até essa pergunta sua, eu gostaria de parabenizá-la, que é uma pergunta muito interessante. Oh, muito obrigado. Muito interessante, muito interessante. Porque assim, às vezes o empregador não se preocupa com as condições de trabalho que ele está dando para o funcionário. Ele acha que só pelo funcionário ter uma mesa, um computador bom é o suficiente. Não, ele tem que cuidar disso também. Porque as condições de trabalho insalubres, ela envolve tudo. Até mesmo uma cadeira, uma cadeira que não seja suficientemente boa para trabalhar, um teclado, um posicionamento ruim. Isso, ao tempo, vai causando ao trabalhador um desgaste pelas condições insalubres, ou seja, não satisfatórias para a execução do trabalho. Interessante. Bom, aqui na televisão, além de ter tudo realmente dentro da normalidade, nós temos periodicamente um profissional, um terapeuta, massoterapeuta, ele tem assim, e aqui quando ele vem para cá, a gente faz fila para fazer a massagem com ele, que realmente é maravilhoso. Muito bem. Bom, estou conversando aqui com a Milton Rovani Neves. Estamos falando sobre leis trabalhistas, vamos falar também sobre o previdenciário, né? Fator previdenciário, que é um negócio que eu mesmo não consigo entender como é que funciona. Ele vai explicar pra gente já já. Não saia daí, é o nosso Visão Geral de hoje. Nós voltamos já já, aguarde, está de só.